Olá, irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui participando deste seminário, compartilhar, que fala sobre as formas, as diversas maneiras que nós podemos compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um assunto tão urgente, tão relevante, tão importante para a Igreja do Senhor. Então fique conosco mais esta aula. Eu creio que Deus ele vai trazer luz, clareza, vai trazer direção para que você possa desempenhar a sua missão de uma maneira poderosa para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero, antes de mais nada, ler alguns versículos, que primeiro se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. João capítulo 4, versículo 28, 29 e 39. Versículo 28 diz assim, falando da mulher samaritana, após aquele diálogo que Jesus teve com ela. Versículo 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, alguns versículos que fala muito a respeito da nossa missão. O primeiro, uma ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E depois nós vemos uma mulher que foi alcançada pela mensagem de Cristo e logo ela vai correndo compartilhar com os homens que moravam perto da sua casa, que eram seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos. Ela foi correndo compartilhar com eles. E o versículo 39 é maravilhoso. Diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Olha que importância foi a atitude, a ação desta mulher em levar o evangelho aos seus vizinhos, as pessoas que moravam perto da sua casa. E, irmãos, fica bem claro para nós que esta é a missão da igreja, é o nosso santo encargo. Nós precisamos realmente anunciar o evangelho. Paulo diz: ai de mim se eu não anunciar. Irmãos, que Deus possa nos despertar para isso. Um seminário como este é importante porque ele nos lembra e nos desafia da nossa grande missão. Então não temos dúvida. O Evangelho, anunciar o Evangelho é a nossa obrigação. Nós devemos fazer isso. Eu sei, irmãos, que nós entendemos isso claramente. Ninguém vai discutir quanto a isso. Nenhum cristão sincero, genuíno, vai discutir quanto a esta realidade, quanto a esta verdade. Nós, de fato, precisamos anunciar o Evangelho. Nós estamos convencidos disso. Só que nós esbarramos em uma dificuldade, como fazer isso? E aí se torna um grande gigante, um grande desafio para nós. Então surge a falta de confiança, a insegurança, a gente acha que não estamos habilitados para fazer aquilo, só algumas pessoas devem fazer isso, eu não sou capaz de compartilhar o Evangelho com eficácia, eu não sei como fazer, como abordar. Então levanta-se diante de nós diversos gigantes que nos impedem
de fazer o que nós estamos convencidos que é o nosso dever. Então, irmãos, este seminário, ele tem como objetivo esclarecer o que é compartilhar o Evangelho e também vai trazer algumas ideias, alguns passos que você pode dar que vai ajudar você a compartilhar o Evangelho de uma forma simples, natural, com segurança e de maneira eficaz para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei, o tema desta videoaula é o evangelismo por amizade. Eu quero já começar colocando para nós o resultado de uma pesquisa, ou melhor, os resultados, né, que se obteve de uma pesquisa que foi feita, uma pergunta que foi feita a 14 mil membros de igreja, 14 mil membros de igreja. Foi feita a seguinte pergunta: quem ou o que foi responsável por sua vida, por sua vinda à igreja e a sua entrega a Cristo? Vou repetir: quem ou o que foi responsável por sua vinda à igreja e sua entrega a Cristo? Olha as respostas. 14 mil membros de igreja. Eu vou separar por grupos, né? Então, o primeiro grupo que se achegou à igreja e que entregou a sua vida a Cristo por causa de uma necessidade específica, 1 a 2%. Uma necessidade específica, uma dificuldade que a pessoa estava passando e ela se aproximou da igreja e acabou ficando e entregando a sua vida a Cristo, de 1 a 2%. Entrar numa igreja, a pessoa decidiu: hoje a primeira igreja que eu encontrar, eu vou entrar e vou assistir o culto. Ou já estava na rua e viu uma igreja aberta e falou: hoje eu vou na igreja. Ele entrou numa igreja e acabou entregando a sua vida a Cristo, 2 a 3%. Uma visita pastoral, o pastor foi até a casa dessa pessoa, né, e ali compartilhou o Evangelho e ela entregou a sua vida a Cristo, de 5 a 6%. Visita em casa, talvez um grupo de irmãos da igreja, diáconos, obreiros, líderes, foram à casa desta pessoa lhe fazer uma visita e este também entregou a sua vida a Cristo, de 4 a 5%. Agora, cruzada evangelística, olha, irmãos, eu fiquei chocado, 0,5%. 0,5% dessas 14 mil pessoas entregaram a sua vida a Jesus Cristo através de uma cruzada evangelística. Muito pouco. Uma propaganda da igreja, um evento na igreja, um congresso, e a igreja convida, né, vizinhos, amigos, e aí essas pessoas foram neste evento e entregaram a sua vida a Jesus, 2 a 3%. Irmãos, é bom nós entendermos que nós não estamos menosprezando, amém, estes outros meios que Deus também usou e usa e usará para alcançar vidas, amém? Nós não estamos menosprezando, mas é só para nós entendermos, né, que compartilhar o Evangelho pode, eu creio que é mais simples do que a gente imagina, é mais descomplicado do que a gente imagina. Então, diante desses 14 mil membros de igreja, 75 a 90% foram alcançadas através de um amigo ou um parente. Olha, irmãos, que diferença! Uma cruzada evangelística foram 0,5% e amigos ou parente 75 a 90%. Então, irmãos, olha como Deus realmente quer nos usar de uma forma simples para alcançarmos mais e mais pessoas para o reino de Deus. Que Deus ele possa nos despertar esse interesse
esse desejo, em nome de Jesus. Dando seguimento à aula, videoaula, nosso próximo tópico nos apresenta Deus como o grande evangelista relacional. Então, este próximo tópico vai nos mostrar o que Deus fez e o que Ele espera que façamos. Irmãos, quando nós olhamos para a história, a palavra de Deus, os feitos de Deus, a obra de Deus, Deus se revelando ao homem, Deus anunciando a sua mensagem ao homem, Ele não deu um brado dos céus, né? Como, olha, quem crê e for batizado será salvo. Não foi isso que Ele fez. O que Deus fez? A Bíblia diz em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo da vida é o próprio Deus. E olha o que Deus fez. João capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Deus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós e Ele se relacionou com o homem, com a criação. Por isso que este tema, Deus, o grande evangelista relacional. Jesus, Ele demonstrou, Jesus, o Deus encarnado, Ele demonstrou a grande importância do relacionamento. Jesus se relacionou com os 12, mas não só com eles. Jesus ele procurava de todos os meios, criar oportunidades para alcançar as pessoas que cruzavam o seu caminho. Ele estava sempre atento ao clamor das pessoas. A gente vê o cego Bartimeu quando clama, Jesus ouve o seu clamor e manda chamá-lo. Jesus para quando ele sente que alguém tocou, e saiu virtude, ele dá atenção àquela mulher, indo à casa de Jairo atendê-lo. Jesus ele tocou na vida, nas emoções, transformando a vida de pessoas. Como a mulher samaritana que nós já falamos no início, foi transformada pelo Evangelho, pela vida de Cristo, pela mensagem que a sua vida trazia consigo. E, irmãos, é justamente isso que Deus está querendo nos despertar. Compartilhar o Evangelho é uma mensagem que precisa ser vivida. Compartilhar o Evangelho não é preparar um grande e belo sermão, não é fazer coisas grandiosas, não. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser vivida de uma maneira simples, prática, e as pessoas vão vendo, as pessoas vão entendendo, nós vamos exalando o perfume do conhecimento do nosso Senhor. É isso que é compartilhar o Evangelho. Então, irmãos, ficou claro para nós que cada vez mais pessoas são alcançadas pelo evangelismo por amizade, pelo relacionamento, mais do que por grandes programações, por grandes eventos. As pessoas precisam ver a mensagem para que venham crer na mensagem. Elas precisam ver. E foi exatamente o que Deus fez. Nós lemos João 1,14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o próprio João, na sua primeira carta, 1 João 1, do 1 ao 3, olha o que ele diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida.
E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então olha o que João fala, né, que eles ouviram, eles viram, com as suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou. No princípio era o verbo, era uma palavra, mas ele se fez carne, ele se tornou visível, né? Se tornou uma mensagem vivida, vista por aqueles que estavam à sua volta. Deus, ele se fez carne. Hoje Cristo, ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus, né? E ele tem trabalhado em nós, tem transformado a nossa vida para que sejamos luz aonde nós estamos, para que venhamos refletir, levanta e resplandece, né? Diz a palavra do Senhor, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós precisamos cumprir o nosso propósito. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí, irmãos, à medida que nós vamos conhecendo novas pessoas, nos relacionando com essas novas pessoas, elas vão vendo em nós a graça da vida de Deus, né? A nossa maneira de viver precisa ser contagiante e eles vão, com certeza, desejar experimentar a vida com Cristo, a vida em Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E eles só podem fazer isso, experimentar esta vida, através do Evangelho, conhecendo a mensagem do Evangelho que mudou a nossa vida. Eles também precisam ouvir. Uma tarefa para você, lembra da pesquisa, né, que eu falei no início da aula, onde 75 a 90% dentre 14 mil membros de igreja, né, falaram que se achegaram à igreja e conheceram Jesus através de uma amizade, através de um parente. Então a pergunta é, em sua opinião, por que a maioria das pessoas é levada a Jesus por um amigo ou parente? Por quê? Até o momento de tudo que falamos até agora, o que você pensa a respeito disso? Qual o motivo? Qual a causa? Por quê? A maioria das pessoas que se entregam a Cristo Jesus fizeram isso por causa de um amigo, por causa de um parente, por causa de um relacionamento com aquelas pessoas que já eram seguidoras de Cristo. Responde aí, em nome de Jesus. Neste próximo tópico nós vamos falar sobre alcançando pessoas que você já conhece. Há uma palavra grega encontrada no Novo Testamento, oikos, que significa casa ou família estendida. Naquela época se entendia por família estendida ou oikos, membros da família, servos, escravos daquela família, amigos daquela família e profissionais conhecidos daquela família, ou seja, pessoas que conviviam com aquela família, era considerado parte da família, ou como nós falamos, oikos. Hoje, cada pessoa com a qual você passa uma hora, pelo menos uma hora ou mais por semana, essa pessoa ela faz parte do seu oikos. E são pessoas que você precisa olhar para elas como alvo, né? com intencionalidade de alcançá-las, de anunciá-las o Evangelho e alcançá-las para Cristo. Você também pode desenvolver novos relacionamentos, né? Outras pessoas que você ainda não conhece, você pode se aproximar intencionalmente com o propósito de alcançar essa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer lugar você
vai encontrar oportunidades para compartilhar o amor e os valores cristãos de uma forma positiva. E aqui eu quero contar uma experiência muito interessante. Há um tempo, alguns anos atrás, um jovem, eu comecei a ver um jovem na nossa rua, aqui onde moramos, eu e minha esposa. E me chamou a atenção, hora eu via sozinho, hora eu via com a sua esposa. Cheguei a comentar com a minha esposa sobre este jovem e eu comecei a orar por ele sem saber o nome, sem conhecê-lo. Comecei a orar por ele intencionalmente. Um dia eu o vi no centro aqui da cidade e eu me aproximei até ele. Eu me aproximei dele e me apresentei a ele, perguntei também o nome. Ele disse: eu sei que você mora em tal rua, eu também moro ali, meu nome é Leandro, o que você precisar, se você precisar de uma ajuda, pode contar comigo, tal. Enfim, ele ficou assim olhando, meio desconfiado. Passou alguns dias, e eu via, ele morava assim no final da minha rua, não sei quantos metros, mas creio que mais de uns 500 metros de distância da minha casa. E sempre que eu estava vindo para casa, eu encontrava às vezes ele na rua, subindo também, eu parava a moto, dava carona a ele, levava ele na casa dele. E isso aconteceu algumas vezes. Depois ele até compartilhou comigo, que ele ficava assim, sem saber quem eu era, e comentava com a esposa dele: olha, um cara careca, ele vem de moto e me traz aqui em casa, e ele ficava sem entender. E nós fomos conversando, nós fomos nos aproximando, eu percebi, ele compartilhou comigo também que ele tinha interesse em alugar uma loja aqui para começar um negócio. Ele não conhecia ninguém, não conhecia o dono da loja, eu conhecia. Então eu entrei em contato com o dono da loja, e ele está nessa loja até hoje. Por fim, nós trouxemos ele aqui em casa certa vez e começamos a conversar mais e mais. E convidamos para ir ao culto. Enfim, hoje ele é membro da Igreja Batista de Avelar, sua família. Deus tem abençoado a sua vida poderosamente aqui, na nossa cidade onde nós moramos. E graças a Deus por isso. Eu contei esse testemunho porque tem muito a ver com o que nós estamos falando, essa questão de amizade, desse relacionamento, de nós nos aproximarmos de pessoas intencionalmente e compartilharmos o Evangelho, para essas pessoas. Lembre que fazer amigo não deve ser uma tarefa difícil. Pode ser parte de nossa rotina natural enquanto vivemos nossas vidas. Mais uma tarefa para você, João. Você lê João capítulo 1, versículo 40 ao 42. O que André fez depois de encontrar Jesus? Você vai ler o texto e vai responder. O que André fez depois de encontrar Jesus? Como você pode explicar o exemplo de André na sua própria vida? Responda também essa segunda pergunta. E memorize este versículo, 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Memorize esse texto, porque é muito importante nós termos a palavra do Senhor gravada em nosso coração. Quarto estágio no evangelismo por amizade, caminhando para o fim. Há alguns passos importantes no evangelismo por amizade. O primeiro é a seleção. O que é a seleção? Faça uma lista das pessoas das quais você tem um relacionamento natural ou está desenvolvendo um relacionamento. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Você faz uma lista, escreve o nome de cada uma dessas pessoas
Este é o primeiro passo, você está fazendo uma seleção. Aí você começa a orar, persevere em oração por essas pessoas, crendo que Deus há de preparar um momento oportuno para que você possa lançar a semente do Evangelho. Então faça a seleção. Próximo passo é o cultivo. Isso significa conhecer a pessoa, ouvindo atentamente quais as suas necessidades e então buscar ir de encontro a essas necessidades de maneira prática, como eu compartilhei aqui, né, a experiência que eu tive com um jovem que era novo aqui na minha rua. Então esse é o cultivo, você conhecer melhor a pessoa, você conversar, ouvir atentamente as suas necessidades e naquilo que você puder ajudar, ajude, sirvam, e isso vai causar um grande impacto na vida dessa pessoa. O terceiro passo é a apresentação. Enquanto você ora e cultiva o relacionamento com essa pessoa, o Espírito Santo de Deus vai no momento certo, como eu falei, criar uma oportunidade, gerar circunstâncias para você compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Esta é a apresentação, você vai apresentar o Evangelho para ela. O quarto passo é a regeneração. Nós não podemos produzir esta obra, somente Deus, através do seu Espírito Santo, através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Somente Deus pode regenerar o pecador. Este é o novo nascimento. Nós não podemos fazer isso, não cabe a nós. Mas para que a regeneração aconteça, a pessoa precisa entender claramente que é um pecador, que o pecado tem um castigo, uma consequência, que Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado, precisa entregar a sua vida genuinamente a Cristo. E quando estas coisas acontecem, as pessoas experimentam um novo nascimento para dentro da família de Deus. Essa pessoa é uma nova criatura e agora ela faz parte da família de Deus, desta comunidade espiritual composta de pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O quinto passo é a conservação. Então essa pessoa, ela nasceu de novo, ela experimentou esta obra em sua vida e, irmãos, como o Espírito Santo usou você até aqui, desde o início, Deus foi usando a sua vida para se aproximar, para orar, para cultivar, para apresentar o Evangelho a esta pessoa pela graça de Deus nasce de novo. Agora nós precisamos conservar essa pessoa. O Espírito Santo vai usar a sua vida para fazer isso em nome de Jesus. E é bom nós observarmos que quando essa pessoa que você mantém neste relacionamento desde o início, quando ela se converte, é lógico que ela vai se sentir muito mais à vontade de ser acompanhada, de ser discipulada por você, com quem ela já tem uma amizade, com quem ela já desenvolveu um relacionamento. Isso vai funcionar de uma forma muito mais natural, muito mais tranquila para essa pessoa nova convertida. Então, irmãos, o evangelismo por amizade é um pacote completo, percebeu isso? Que começa antes da pessoa se converter e segue, mesmo depois que ela se converte, segue esse relacionamento, esta ajuda, este apoio, este auxílio, para que esta pessoa vá crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e daqui a pouco ela se torna um discípulo maduro, pronto, preparado para produzir outros discípulos, fazer a mesma coisa com outras pessoas que você fez com ela. Então este é o evangelismo por amizade, por relacionamento. Uma coisa tão simples, natural, que funciona de uma forma tão natural. Todo mundo tem amigo, todo mundo se relaciona.
Então, irmãos, é desta maneira, você vai desenvolvendo, você vai conversando, esta pessoa vai vendo o Evangelho na sua vida, você anuncia, apresenta ela, né, como nós vimos aqui, pontos necessários para que ela experimente o novo nascimento, e aí Deus ele vai fazer a obra. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Deus vai fazer crescer esta semente para a glória do nome dele. Quero aqui lembrar 2 pontos principais que nós vimos nesta videoaula. Primeiro, Jesus é o nosso exemplo de relacionamento pessoal, indo ao encontro das suas necessidades e compartilhando a mensagem do Evangelho. Lembra? O Verbo se fez carne, Cristo Jesus. Então ele é o nosso principal exemplo de relacionamento para anunciar o Evangelho. O segundo ponto, a maior parte das pessoas vem a Jesus como resultado de uma amizade. Então não se esqueça disso, né? A grande maioria das pessoas que estão se convertendo a Cristo, elas estão fazendo isso, lógico, pela obra de Deus, mas Deus está usando pessoas próximas, amigos, parentes, pessoas que têm um relacionamento com ela. Não se esqueça disso, em nome de Jesus. Mais uma tarefa para você, para que você pratique. Número 1, anote o nome de diversas pessoas com quem você desenvolveu um relacionamento. Pense em uma maneira apropriada de compartilhar o Evangelho com elas. Como eu falei, irmãos, tem que ser intencional. Então, você vai fazer aquela seleção, escreve o nome dessas pessoas, comece a orar por elas e peça a Deus que Deus lhe dê uma direção, uma estratégia para que você possa se aproximar ainda mais e que Deus abra uma porta, uma oportunidade para que você compartilhe o Evangelho com essa pessoa, com muito amor, em nome de Jesus. Segundo, pense em maneiras diferentes de desenvolver relacionamento com novas pessoas. Amém? Nós precisamos nos esforçar para isso. Você viu a pessoa diferente no seu bairro, na sua rua, chegou um funcionário novo no seu trabalho, um aluno novo na sua sala, né? Nós como evangélicos, como cristãos, servos do Senhor, nós precisamos ser os primeiros a tomar uma iniciativa de ir ao encontro dessas pessoas, para ajudá-las, para recebê-las, né, quando é na escola, no trabalho, para orientá-las, para estar ali para ajudar. E lógico, para uma questão de tempo estar anunciando o Evangelho, semeando a semente da palavra de Deus no coração dessas pessoas. Então, dê o primeiro passo para que tudo que nós ouvimos aqui aconteça, em nome de Jesus. Este é o evangelismo por amizade. Que Deus possa usar a sua vida poderosamente. Como nós lemos lá no início da mulher samaritana, ela foi correndo contar para os seus amigos. E a Bíblia diz que muitos daqueles homens samaritanos creram por causa do que aquela mulher compartilhou com eles. Esta é a boa mensagem do Evangelho. Possamos anunciar esta palavra. E esta é uma maneira, né, de nós anunciarmos o Evangelho através dos nossos relacionamentos. Que Deus abençoe sua vida e que faça de você um pescador de homens, um pescador de almas, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe.